Vamos lá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Lembra que eu prometi para vocês uma aula para a gente falar de maneira específica sobre a questão do poder familiar, falar um pouquinho também sobre a questão da guarda, que é um instituto importante dentro do direito das famílias, e obviamente a gente também tem que falar sobre o que, gente? Temos que falar, é necessário, né? A gente falar um pouquinho sobre a questão da alienação parental, que é uma realidade que hoje a gente tem um acúmulo de processos nas varas de família, tratando de um tema extremamente relevante, tá? E, vamos até dizer, tá, gente? Pouco estudado, infelizmente. E que vai exigir, né, aqui, não só o trabalho do julgador, do magistrado, uma postura também mais prudente do Ministério Público, da Defensoria Pública também, tá? E a questão da necessidade da equipe multidisciplinar, tá? Então, é uma aula, gente, um pouquinho mais pesada, tá? É normal que ela seja um pouquinho mais pesada, porque são temas, né, que eu costumo dizer que são temas caros para o direito das famílias. Deixa eu só organizar aqui, porque essa primeira parte dos slides aqui tá ainda constando a nossa aula sobre filiação, tá? Então, hoje, nós vamos tratar sobre poder familiar, sobre questões relacionadas à guarda e também o Instituto da Alienação Parental, ok? Olha que interessante, gente. A gente vai começar aqui com na verdade, uma sequência de notícias que foram veiculadas na mídia, tá? Então, eu vou colocar essa aula aqui, gente, como sendo uma aula 13.1, tá? Porque esse tema, ele vem logo depois da parte de filiação, reconhecimento de filhos, parentesco, tá bom? Então, vem comigo aqui no nosso material. Olha o que temos aqui, gente, poder familiar, guarda e alienação parental. Olha aqui, gente, quando você coloca na internet, né, você faz uma pesquisa, eu fiquei meio horrorizada, eu confesso. Padrasto que estuprou enteada de 5 anos no Amapá é preso em flagrante. Ameaçou de morte. O homem foi flagrado nu pela avó da vítima e assim ela e a vítima foram ameaçadas de morte com espingarda e faca. O padrasto. Embaixo nós temos a mãe da menina de 11 anos que foi estuprada pela segunda vez e espera o seu segundo filho com 11 anos de idade. Ana Carolina de Souza Lima, a mãe, declarou nesse domingo que não autorizou que o aborto seja feito e recebeu uma procuração para que o procedimento não aconteça. Depois, casal é condenado por estuprar filha e neta de 14 anos por 8 meses em Santa Catarina. Saiba as penas. Então, assim, gente, temos aqui uma outra informação, essa aqui já não é tão recente. A única pessoa calada foi o Henry. Ele pediu ajuda e não foi ajudado. Diz delegado ao apresentar o inquérito sobre a morte do menino. Polícia Civil concluiu a investigação e indiciou o vereador Jairinho e a mãe da criança. Gente, onde vamos parar, né? Quando a gente pensa no estudo do poder familiar, gente, o poder familiar antes era denominado pátrio poder, porque tudo era responsabilidade do pai. Então, o pai dizia sempre a última palavra, né? O pai tinha um poder sobrenatural, tanto sobre os filhos como também sobre a esposa. Inclusive, a gente analisa isso dentro do livro Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que os sujeitos eram até meio que coisificados, né? Então, assim, o pai podia vender os filhos, vender a esposa, né? Quando ele estava devendo, dar em garantia. Então, os seres humanos, tá? Eles eram coisificados. E aí você tem essa figura central, que é a figura do pai, né? E a questão do culto sagrado, no livro Cidade Antiga. Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo, a gente percebe o quê? O nosso ponto de partida, o nosso paradigma é a Constituição de 88, e a gente sabe que a partir da Constituição de 88 a gente tem a questão da isonomia entre os filhos e também entre os cônjuges e companheiros, e por que não dizer entre os genitores, na condução da autoridade parental. Então, na verdade, quando o casal começa a ficar muito conflituoso a respeito da tomada de decisões em relação aos filhos, isso acaba sendo judicializado. O código diz, olha, havendo divergência, deve-se buscar aí o amparo do judiciário. O que também é uma loucura, né, gente? Porque você tá aí toda hora, imagina, tem casais que não têm o mínimo de diálogo, eles não chegam ao menor consenso. E o que acontece? Não, a gente não tem diálogo, a gente não tem consenso e vamos deixar para o juiz resolver. Então, assim, complicado. O nível que a gente tem hoje, gente, de despreparo desses pais, né? Você que deve estar me assistindo, muitos de vocês já devem ser pais e mães, né? Eu sou mãe de pet, né, gente? Então, assim, não conta, mas eu tenho uma bagagem de experiências na advocacia, experiências familiares com amigos, né? Então, a gente vê o nível de despreparo das pessoas,
né? Então, não adianta a gente falar apenas e tão somente nessa questão do poder familiar, né, da isonomia, na condução da autoridade parental. A gente sabe que há divergência, principalmente quando a gente tem os casais separados, divorciados, né? E aí você tem outras uniões envolvidas, outros filhos, uma filiação híbrida, e aí começa, gente, a conversa, né? Então a gente percebe esse nível de despreparo, né? As pessoas, elas... Eu sei, gente, que não existe uma receita, né? Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, mas assim, os valores, eles têm se modificado muito nos últimos anos, né? Então, por exemplo, hoje em dia, demandas que tratam de guarda, de regulamentação de visitas, alienação parental, os pais, eles se submetem a uma oficina de pais. Normalmente o casal tá ali numa situação de conflito, o pai vai num determinado horário do dia, não é no mesmo horário que a mãe, para evitar realmente o confronto. E aí, lá, você tem ali a equipe, pedagogo, psicólogo, psiquiatra, tudo, né? E tem uma espécie de palestra para que os pais entendam o papel deles, né? Entendam que o fim da relação conjugal, convivencial, ela não pode comprometer a relação paterno-filial, a relação dos pais com os filhos. Porque as pessoas, elas têm essa dificuldade, eu sei que isso é difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Isso aqui você tem que ter uma luta diária, é você e você mesmo, é uma questão de autoconhecimento, de crescimento pessoal, né? E eu até chego mais longe, né? Você tem que desenvolver também até o seu lado espiritual, para que, né? Porque dependendo da forma como as relações terminam, muitas vezes pode ser uma relação que terminou assim, entre aspas, né? De forma amigável, mas às vezes você tem relações turbulentas, relações que envolvem violência doméstica, relações que terminam por crimes, né? Tentativa de homicídio, de feminicídio. Você tem situações em que tem traição, tem violação de deveres conjugais. Então, assim, gente, vamos combinar? Não é fácil? Não é fácil mesmo, né? Então, assim, os casais, né? Os membros de uma sociedade conjugal, eles devem entender que o fim da relação quer dizer que não deu certo, né? Entre eles. Mas que eles ainda têm um vínculo eterno em relação aos filhos. Gente, e isso é muito difícil, tá? Então, assim, a gente passa por experiências, a gente vê, né, situações, a gente sabe que não é fácil. Mas o quê? A gente também tem que ter, vocês principalmente enquanto futuros juízes, tem que ter esse olhar de complacência, né, de compaixão, entender que realmente é uma vulnerabilidade humana. Mas isso tende a haver também um certo rigor, principalmente na condução das audiências, para que você, né, para que os pais sejam conscientizados do papel deles. Olha, não deu certo a relação conjugal, convivencial, ok. Mas nós temos aqui um ponto comum para o resto das nossas vidas, né? Então, nesse ponto, a gente tem que chegar num consenso, a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que não é o que eu quero ou o que o outro quer. Não é usar o filho como um escudo, uma arma, uma espada, uma moeda de troca. É entender, vamos tentar fazer com que essa nossa separação, essa nossa dissolução, ela repercuta o mínimo possível sobre os nossos filhos, para que eles não tenham problemas na formação deles, no futuro, nas relações, né? Então, é realmente buscar o melhor interesse da criança e do adolescente, a questão da proteção integral. E isso, viu, gente, não é para qualquer um não, tá? Não é para os fracos, não. Então, a pessoa tem que ter, no mínimo, um nível aí básico de maturidade. O que a gente percebe hoje que, né, infelizmente, está cada vez mais escasso. Numa sociedade doentia, então é isso que vocês vão receber. E aí a gente tem que dar aquela freada, né, gente? Opa, peraí, vamos dar uma freada, porque se a gente embarcar na onda aí das partes, realmente a gente não vai produzir soluções jurídicas, né, decisões que sejam decisões justas, tá? E decisões realmente eficazes, do ponto de vista concreto, né, da questão da efetivação mesmo, né? Então, essa parte que eu quero apresentar para vocês, né, não é fácil. Então, nós temos aqui falando sobre o poder familiar, a autoridade parental, superação da denominação antiga, que era o pátrio poder. E aí, olha o que temos aqui basicamente. Deixa eu só localizar minha canetinha aqui. Ó, primeira coisa, contribuição do professor Pablo Stolze. Ele diz o seguinte: o poder familiar, deixa eu ver se eu acho minha canetinha aqui. Achei, gente. Plexo de direitos e obrigações, né? Direito também, direito de convivência, né? E obrigações reconhecidos aos pais, em razão e nos limites da autoridade parental que exercem. Então, olha lá, plexo de direitos e obrigações reconhecidos aos pais, em razão e nos limites da autoridade parental que exercem,
em face dos seus filhos, enquanto menores e incapazes. Né? Então, eu vou exercer o poder familiar até que o fulaninho, né, ele alcance a sua capacidade civil plena até os 18 anos ou até o momento da emancipação. Né? Ou vou exercer até o momento que eu morrer, que o filho morrer. Então, a gente vai ver que o poder familiar ele tem formas também de extinção, né? Formas de suspensão, tá? Tem situações em que o pai é punido porque ele é exonerado, ele é destituído desse poder. Então, a gente vai ver, Raquel, mas que poderes são esses? Na verdade, eu tenho direitos também, direito à convivência, né, direito à visitação, que hoje o conceito mais amplo não é de visitas, mas sim de convivência, né? E aí o que, gente? De reclamar os filhos que estão injustamente em poder de outrem, e aí entra em cena as demandas de busca e apreensão, né? Exigir a obediência, né? Hoje há limitações, como a própria lei da palmada, tá? Então, assim, realmente um complexo de direitos e de obrigações que vão, né, pelo simples fato de você ser pai. Raquel, pode ser qualquer tipo daquelas paternidades e maternidades. Sim, a socioafetivo, por adoção. Então, isso vai trazer também uma série de consequências jurídicas, né? Então, volta. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto eles são menores. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Então, repito, gente, durante o casamento, tá? E a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exerce com exclusividade. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo, né? E aí, os professores Jones Figueiredo Alves e o Mário Luiz Delgado propõem até a criação de um juizado de família, onde, né? Por que, Raquel, juizado especial de família? Para resolver essas questões menores. Eu entendo, gente, que o problema é na base. Não é você criar um juizado para resolver picuinha. Ai, vamos escolher. A gente não tá, Raquel, chegando a um acordo quanto à religião que ele vai seguir. Porque com a mãe ele vai pro centro espírita, com o pai ele vai pra igreja católica, e aí tá uma confusão. E aí, gente, é o juiz que vai decidir isso, Brasil. Ah, Raquel, a gente tá querendo um curso de línguas, mas eu prefiro que meu filho estude inglês e ela quer que ele estude alemão. E aí, juiz? É o juiz que vai decidir isso. Né? Raquel, quer fazer intercâmbio, eu quero que vá, o outro não quer. A gente não entra num consenso, né? Gente, tudo isso, será que não existe um mínimo de maturidade para que vocês decidam isso sem ter que levar isso pro juiz? Gente, o juiz tem que saber dar a catracada também, quando ele é procurado para resolver essas questões. Porque embora a lei faculte, a gente tem que ter o bom senso. Porque senão, para esses professores, não. Para esses professores, a gente deveria criar um juizado de família para resolver essas picuinhas. Não, gente. As picuinhas, percebam, cada vez mais, o CPC mesmo diz isso, a busca pela autocomposição, a busca, né, não só pela autocomposição, a solução consensual do conflito. Então, assim, vocês têm que se resolver, né? A busca pelo judiciário na solução de conflitos, ela tem que ser, gente, uma última ratio. Né? Porque, imagina, se você ficar levando isso, e assim, gente, tem processo que é desse jeito. Tem processo que o povo briga, até porque um menino saiu com uma roupa e quando voltou pra casa lá da mãe, por exemplo, não voltou, a roupa não tava na mochila. E aquela roupa é de marca, aquela roupa é cara, não quero que fique na casa do pai. Oi? Né? A roupa não é da criança, gente, não é a criança que tem que usar roupa em qualquer lugar que ela esteja, né? Ah, porque o brinquedo é caro, o brinquedo, né, só vai brincar quando estiver na casa da mãe. Ah, não posso levar meu brinquedo para passar o fim de semana com os meus amigos na casa do meu pai? Então, assim, percebam que as pessoas perdem a noção de qualquer coisa, tá? Então, como é que fica a questão da proteção integral, do melhor interesse, né, da criança e do adolescente? Será que é uma briga entre os pais que agora querem mostrar quem é mais pai que o outro? Só que no final das contas, quem tá se afundando na lama, né, com uma formação conturbada, é a criança, gente. É a criança, e a gente vê isso. Uma briga sem fim, né? É briga por comida, porque na casa de um se come bem, se come de maneira equilibrada e saudável, e no outro ele é permissivo. Aqui a pessoa tem horário para tarefa, né? A pessoa não tem que dormir cedo. Na casa do pai, normalmente é assim, né? Na casa do pai é um parque de diversões. Se tiver que matar a aula, a gente mata. Vamos assistir filme até tarde, vamos jogar videogame. Então, assim, você vai criando figuras, né? Figuras caricatas, né? Aquele que é muito disciplinado acaba sendo o vilão da história e o outro muito permissivo para tentar conquistar. Então, assim, gente, tem que centralizar o foco, né? Quando vocês, enquanto futuros juízes, percebem isso, e aí, é claro, gente, o promotor também tem que ficar de olho, né? O defensor público, o advogado, nós temos que contribuir, né? E aqui, gente, é uma contribuição, é uma cooperação para realmente o melhor interesse da criança ou do adolescente, né? Então, aqui, ó, a separação judicial e o divórcio e a dissolução da união estável
não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos, né? Hoje a gente não fala mais essa questão de visitas, né? É verdadeiramente uma regulamentação da convivência, tá? Direito à convivência familiar. O filho não reconhecido pelo pai fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercer, dá-se-á um tutor ao menor. Então, nesse ponto aqui também do nosso conteúdo, começa a surgir os institutos assistencialistas, que são a guarda, a tutela e a curatela, né? Então, é claro que quando a gente está falando dos menores, a gente foca na guarda e na tutela, né? Tem também a questão da inserção em família substituta, a questão da adoção, que tem um aprofundamento no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem ali a guarda também exercida por terceiros, que também está prevista no ECA. Eu coloquei alguns artigos aqui para vocês, tá bom? Então, entra em cena, vai ser o nosso próximo encontro, na verdade, né? Quando a gente for tratar aí da tutela e da curatela, certo? Pode voltar comigo aqui, Brasil. Gente, como é que é o exercício, Raquel, do poder familiar? O que compete, quais são as limitações, né? Primeira coisa, gente, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal. Então, o poder familiar é dos pais. O pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, aí ó, deveres legais. O que eu tenho que fazer? Dirigir-lhes a criação e a educação, né? Eu também tenho que permitir isso, né? Se a gente não tem condições em uma escola particular, vai para a pública. Mas eu tenho que assegurar o quê? A criação, a formação desse ser humano, enquanto ser humano, em todos os aspectos, gente, a formação aqui ampla. Até porque, quando há uma briga em relação à guarda, eu não quero saber só quem tem dinheiro, quem tem condições de pagar pensão, quem tem condições de dar uma vida financeira confortável. Isso aí não importa só isso, não. Né? Tem que saber o quê, gente? Onde essa criança estará mais bem amparada, quem tem mais tempo para ela, para acompanhar suas tarefas, né? Para levar nas atividades extracurriculares. Tem que saber quem cuida realmente. Não é aquela pessoa que tem, né, quem tem mais poder financeiro e que vai delegar tudo para uma babá, vai delegar tudo para a avó. Então, quem é que reúne melhores condições, né, de promover a criação daquele ser humano em todos os aspectos, físico, psicológico, intelectual, tá? Então, é isso que tem que ser sopesado nesse tipo de demanda. Exercer a guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, nos termos do artigo 1584, a gente vai falar sobre isso, né? O Código Civil, ele prevê a guarda unilateral e a guarda compartilhada, tá? Como sendo as opções. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para se casarem a partir dos 16 anos, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar para o exterior, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem a sua residência permanente para outro município. O que também pode acontecer, por exemplo, gente, quando o sujeito, né, às vezes ele tá naquela idade que ele não completou a maioridade ainda, mas já tá querendo fazer faculdade. Eu vou fazer medicina, vou morar em outra cidade. Então, essa autorização aqui compete aos pais, tá? Faz parte do poder familiar. Depois, nomear-lhes um tutor, ou por testamento, é possível, ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Então, os pais podem também nomear um tutor por testamento ou documento autêntico. A gente volta a falar sobre isso na aula de tutela. Representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos. Então, repito, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade, né? Os institutos da representação e da assistência. Nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, aqui entra em cena principalmente a demanda de busca e apreensão. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então aqui, ó, eu posso exigir que ele seja obediente, que ele me respeite. E também eu posso, gente? As tarefas próprias da sua idade e condição. Gente, é óbvio, né? Eu não posso explorar meu filho, como a gente vê muitas mães fazendo. E aí também não vou entrar nessa seara, não vou julgar. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas, por exemplo, a criança, ela tem que estudar, gente. A criança, ela tem que estudar, ela tem que brincar. Ela tem que aprender também desde cedo a ter responsabilidade. Então, por exemplo, não vai matar, lavar uma loucinha, colocar a sua roupinha, né, o seu uniformezinho na máquina para lavar, né, limpar o seu quarto, recolher o lixo.
Então, o que você não pode é fazer seu filho de empregado, né? Mas o que? Você pode exigir dele as tarefas que lhe são próprias da sua idade. E não explorar, né, a mão de obra desse filho, como muitos fazem. Né? Então, aí já existe uma questão de um desvio. Mas, como eu disse, a gente também tem que apurar a realidade socioeconômica dessas famílias. A gente sabe que há famílias de baixa renda que as crianças começam muito cedo a trabalhar. Mesmo não tendo aquela idade para aprendiz, mas, né, gente, seja vendendo aí balinha no semáforo, enfim, tá? Então, o que o código, na verdade, ele tenta prevenir é isso, essa exploração. Para que a criança possa viver de maneira o quê, gente? De maneira correta as fases da sua vida, né? Viver bem a infância, né? Brincar, então, sem, né, amadurecer de maneira precoce. Quando a gente fala assim, olha, o seu filho tem que te obedecer, né? Ele tem que ser educado, tem que te respeitar. Então, o que acontece, gente? Entrou em cena a lei da palmada, que na verdade ela teve como paradigma aí aquele caso do menino Bernardo, que foi assassinado, né? Então, assim, é a lei da palmada, que ela veda qualquer tipo de castigo físico, né? Então, assim, até onde essa lei também não representa, gente, uma violação do princípio da intervenção mínima nas relações familiares, né? Porque, assim, né, eu tenho que fazer com que meu filho me respeite, ele me obedeça, mas eu não posso hoje nem dar uma chinelada nele, né? Porque aí o quê? Aí já é castigo físico. Então, antigamente, né, não sei vocês, mas na minha época eu ficava de castigo, né? Eu conheci bem o impacto de uma havaiana no meu lombo, né? De um cinto, entre outras coisas, porque eu também não era gente com meu irmão, né? Mas assim, hoje em dia, gente, houve uma mudança de paradigmas. Até que ponto isso foi positivo? Até que ponto isso não é uma intervenção mínima, né? Não é a violação da intervenção mínima do Estado das relações familiares? Como é que fica essa questão do planejamento familiar? Como é que você me exige uma paternidade responsável quando o método que eu me utilizo... Porque que, gente, o caso do menino Bernardo, ele foi assassinado. Foi assassinado, né? Então, assim, é diferente. Eu já conheci abrigos aqui no entorno do Distrito Federal, que era um abrigo de crianças que sofreram maus tratos e para onde as crianças vão, né, depois que o poder familiar é destituído, que os pais perdem o poder familiar. Então, assim, gente, situações, assim, no mínimo bizarras, tá? De crianças com marca de ferro de passar roupa nas costas, porque a mãe queimava. A criança com o bracinho todo machucado de pontas de cigarro. É uma coisa bizarra, gente, né? Uma criança que foi recolhida numa casa, e nessa casa, gente, a criança era pequenininha mesmo, bem bebê. E a criança, ela estava acorrentada junto com os cachorros. É isso mesmo, né? Colocaram, eu não sei se foi no pezinho da criança ou se colocaram a coleirinha do cachorro. E a mãe saía, não sei se era, né, para trabalhar, se era para ir atrás de droga, e deixava a criança presa com os cachorros. Então, a criança, gente, ela foi encontrada em situações, assim, desumanas. E quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho social nessa creche, a criança, ela tinha os trejeitos do cachorro. Ela demorou muito a deambular, a andar. Ela queria sempre ficar de 4. E ela rosnava quando ela ficava nervosa. Então, assim, sabe? A criança estava sendo cuidada, estava sendo criada por um animal. Então, assim, percebam que aí, realmente, são situações e situações. Não é uma questão, né? Raquel, hoje tem que ser na base do diálogo, aquela coisa da super nani, né? De você. Só que assim, gente, né? Entendo eu que deve existir uma certa liberdade para os pais também. Por quê, gente? Né? Essa questão de você dar uma chineladazinha aqui, dar uma palmadinha aqui, né? Entendo que o excesso há sempre de ser punido. Mas que a gente não pode também adentrar tanto nos métodos de criação. Porque são métodos que já foram aplicados antes, talvez hoje já não tenham tanto cabimento, mas entendo eu que você não pode engessar isso dentro de uma legislação, como aconteceu com a lei da palmada, né? Então hoje, ó, essa questão aí de não exploração do filho, tá? Nós temos aí a dignidade da pessoa humana, a proteção integral da criança e do adolescente, evitando o abuso de direito. E aí entra em cena essa lei 13.010 de 2014, que é a lei, né, da palmada ou lei do menino Bernardo, tá? Aqui, gente, ó, aproveitando esse embalo, olha o que nós temos aqui em relação, né, essa lei, gente, inclusive, né, essa 13.010 de 2014, ela alterou o ECA. E aí, olha como é que ficou a redação. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante,
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, assim, aqui tá dizendo, eles têm o direito de ser educado sem, aqui ó, sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Para fins dessa lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão, né? Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que o humilhe, o ameace gravemente, o ridicularize. Então, assim, gente, é uma previsão muito ampla que acaba afastando os menores castigos, né? Esse negócio de ficar joelho, então, nem pensa, né? Porque, gente, é uma coisa que humilha a pessoa, humilha, mas ensina ela a ser humilde, né? Então, assim, não sei vocês, mas quem nunca, né? Minha mãe conta as histórias dela de quando minha avó colocava o povo lá pra ajoelhar no milho. No milho. E a minha mãe é de uma época que a professora podia bater, né? Tinha uma régua de madeira. Quando você não prestava atenção, quando você bagunçava, quando você não respondia certo, podia, a palmatória, né? Batia, né? Na mão. Então, assim, gente, foi mudando, né? Com o passar do tempo, com as novas, com as novas disciplinas, dentro da psicologia, da pedagogia. Mas, assim, aqui, me parece, numa interpretação muito simples dessa norma, que você não pode castigo físico nenhum, né? Porque, de alguma maneira, vai se encaixar, né? Gente, uma chinelada, uma cintada, né? Não sei vocês, mas já levei cinto que pega a correia e fica a marca, gente, né? Então, assim, entraria aqui. É um sofrimento físico? Levar uma chinelada? Levar uma palmada na mão? Não deixa de ser um sofrimento físico, né? Ele vai ter gradações, mas é um sofrimento físico, né? Então, aqui, nada que humilhe, ameace, né? Gravemente. Tipo, aquele simples falar assim, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Isso é uma ameaça velada, gente, né? Às vezes o pai espera. Também sou totalmente contra essa questão de você dar uma palmada na frente dos outros, repreender, porque de alguma maneira você humilha a pessoa, você expõe ela, né? Eu acho que qualquer tipo de reprimenda, ela tem que ser feita junto com a criança, né? Ou adolescente, a par, né? De outras pessoas, ok? Então aqui, ó, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos também executores das medidas socioeducativas, qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, ó, primeiro ele explica no 18A o que não pode ser feito. Mas e se for feito, o que acontece? Tem que ter a reprimenda. Encaminhamento a um programa oficial ou comunitário de proteção à família. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Advertência. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Interessante isso aqui também, né? Inclusive aí o papel do Conselho Tutelar, né? Então é isso, gente. Depois, como ele fala que uma das incumbências, né, um dos deveres legais é o dever de guarda, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto porque ele é um tanto quanto turbulento, né? Raquel, o que dizer sobre a questão da guarda? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre guarda parental, que é aquela guarda exercida pelos pais, e guarda exercida por terceiros, chamada de guarda estatutária, porque ela é do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, tá? Então é possível também que a criança fique sob a guarda de terceiros, que não sejam aí os seus genitores, né? Então, gente, a respeito dos modelos de guarda, nós temos a guarda unilateral, e aí, né, um exerce exclusivamente a guarda unilateral e o outro vai ter a regulamentação da convivência. Antiga regulamentação de visitas, vai poder fiscalizar, inclusive, né? E a gente vai ver que tem um desdobramento aí de fiscalização em cima de como está sendo gasta, né, a pensão alimentícia, como é que esse dinheiro está sendo gerido, tá? Mas aí a gente tem outras formas de guarda também, tá? A gente tem essa questão da guarda unilateral, nós temos a guarda compartilhada, nós temos a guarda alternada, que em tese ela não é bem vista pelo sistema,
Mas gente, há toda uma divergência nesse ponto da matéria, tá? E temos também, gente, o aninhamento ou anidação, que normalmente é exercido em outros países, em outras experiências, tá? Que não o Brasil. Então, olha aqui. Lembrando que a guarda, ela deve sempre atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente, né? E principalmente aqui a questão da sua proteção integral. Guarda unilateral ou exclusiva, um dos pais detém a guarda com exclusividade, mas ao pai não guardião é resguardado o direito de visitas. Na verdade, os períodos de convivência, tá? Lembrando também, gente, que essa parte de visita e de convivência, o Código Civil prevê até mesmo a regulamentação de visitas avoengas, dos avós. Porque às vezes também, gente, há um problema dos pais em permitir o convívio dos filhos com os avós. Então, os avós também têm legitimidade para promover uma ação, tá, de regulamentação de visitas avoengas. E aí lembra, quanto mais complexa a relação, mais complexa é a questão processual e da decisão. Como assim, Raquel? Lembra da multiparentalidade? Então agora aqui já tem 2 pais e uma mãe. 2 pais que exercem realmente essa paternidade. Um pai biológico e o pai socioafetivo. E aí você tem uma mãe e 2 pais. Vai ter o quê, gente? 6 avós, né? Então, é preciso organizar o tempo para que a criança ela crie realmente laços com ambos, né? Com todos os núcleos familiares aí envolvidos. Daí a dificuldade quando a gente... É uma dificuldade, gente, que a gente vai ter que adaptar, né? Regulamentar, porque faz parte da nossa realidade hoje essa questão da multiparentalidade ou pluriparentalidade. Então, cada vez mais, você tem uma rede de apoio maior, mas que também, por outro lado, ela quer participar, não só financeiramente, né? Então, ó, temos a guarda unilateral ou exclusiva, a guarda alternada ou dividida. Aqui há uma alternância na exclusividade da guarda, com direito de visitas ou convivência do outro. Gente, a guarda alternada no seu sentido genuíno, como é que ela funciona? Na guarda alternada, eu tenho a guarda exclusiva. Então, por exemplo, durante os primeiros 6 meses do ano, a guarda é minha. Você vai ter visitação, convivência. Nos outros 6 meses é do pai, só do pai. Esse é o conceito original de guarda alternada. Ela é uma guarda exclusiva, mas com o quê? A alternância dos períodos. 6 meses, 3 meses. Então, tem que ser analisado casuisticamente. Já vi decisões, tá? Que misturam tudo, né? Mistura a guarda compartilhada com a guarda alternada. E aí eu vou explicar pra vocês a origem de tudo isso. Volta. Aninhamento ou unidação. Para evitar que a criança fique indo de uma casa para outra, da casa do pai para a casa da mãe, segundo o regime de visitas, ela permanece no mesmo domicílio em que vivia o casal, enquanto casados. E os pais se revezam na companhia desta. Vale dizer, o pai e a mãe, já separados, moram em casas diferentes, mas a criança permanece no mesmo lar, revezando-se os pais em sua companhia, segundo a decisão judicial. Gente, aqui, ó, a criança ela é mantida no ninho. Então, vem comigo. Aqui tinha a casa, né? Essa casa, gente, tinha a criancinha e o casal. O casal separou, a criança fica, os pais, ó, a mãe tem a casinha dela, o pai tem o apartamento dele e a criança fica no ninho. Então, quem reveza os períodos é o pai e a mãe, tá? Por isso a questão. Só que assim, gente, Raquel, por que essa experiência ela não é uma experiência aplicada no Brasil? Tem que ter dinheiro, gente, para manter a casa, o ninho e cada um dos genitores manter as suas respectivas residências. Então, né, é preciso aí que a gente tenha um aporte financeiro. Mas assim, é uma forma de você impactar menos, né, a criança quanto da dissolução dos vínculos. Deixa ela no ninho e a gente vai se alternando, né? Então, assim, essa questão do enraizamento em um determinado local, de lá de referência, é interessante, porque você não muda, né? Mas muitas vezes a guarda ela é compartilhada, a mulher fica na casa, ali é o lar de referência da criança. Então, né, ela vai ter uma outra casa para ir também, que é a casa agora do pai, né? E aí o que acontece, gente? É um processo, a gente de fato busca, na medida do possível, diminuir, né? A gente busca diminuir ao máximo o impacto da dissolução dos vínculos conjugais na vida da criança ou adolescente. Mas o que, gente?
esse impacto, ele vai acontecer. Tá? Então, assim, a gente tenta evitar ao máximo. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok aqui com a gravação. Tá tudo ok. A gente tenta evitar ao máximo, gente, esse impacto da dissolução do vínculo. Mas, assim, nada será como era antes. Não tem jeito, né? Agora estão morando em locais diferentes, né? Agora, provavelmente, o papai vai ter uma nova família, a mamãe também. Então, assim, é um processo. Então, ele vai causar impacto? Sim. Precisamos evitar que os impactos sejam muito fortes e isso interfira na formação daquele ser humano? Sim. Mas que o impacto, ele existirá, né? Igual as pessoas falam, a questão dos alimentos. Ah, eu vou ter que pagar alimentos para manter meu filho naquele mesmo padrão. Gente, às vezes não dá para manter o padrão. A gente tem que fazer de tudo para manter o padrão que ele tinha, mas agora o quê? A gente não tá na mesma casa. Agora, cada um vai ter que ter um lugar diferente, as suas próprias despesas. Então, por mais que a gente fale, olha, esses alimentos tem que tentar manter ali a pessoa no mesmo padrão. Só que às vezes o quê, gente? O cônjuge que tá com o filho não tem como manter o mesmo padrão. Então, assim, né? Como é que você mantém o mesmo padrão do filho e não mantém o mesmo padrão do genitor que tá com ele? Então, a gente tem que entender que haverá uma ruptura. Haverá um impacto? Gente, é inevitável, vai ter um impacto. O que a gente tem que fazer é tentar o quê? Administrar isso. Gerir isso da forma menos impactante. Mas que esse impacto vai acontecer, sim. Sejamos o quê, gente? Sejamos pé no chão. Vai acontecer, né? Depois, guarda compartilhada ou conjunta. No Código Civil, a gente passa por dois momentos diferentes. Gente, a Lei 11.698 de 2008 foi quando a gente tem a previsão da guarda compartilhada no Código Civil mesmo, tá? E depois uma outra alteração, que foi a Lei 13.058 de 2014. Gente, guarda compartilhada ou conjunta. Modalidade preferível em nosso sistema, de inegáveis vantagens, mormente sob o prisma da repercussão psicológica na prole. Então, ó, mormente sob o prisma da repercussão psicológica na prole, se comparada a qualquer das outras. Nesse tipo de guarda, não há exclusividade em seu exercício. Tanto o pai quanto a mãe detêm-na e são corresponsáveis pela condução da vida dos filhos. Então, assim, gente, primeiro, já havia no Brasil decisões antes de 2008 prevendo a guarda compartilhada, com base na doutrina, no direito comparado. Então, já tinha algumas decisões. Só que essas decisões eram um tanto quanto ousadas, tá? Depois a gente teve a Lei 11.698 de 2008. Essa primeira norma, gente, ela traz a chamada, guarda compartilhada jurídica. A criança vai ter um lar de referência, normalmente é o lar materno, mas sempre deve ser feita uma análise casuística. Ela tem um lar de referência e ela vai ter a regulamentação das visitas ou a regulamentação dos períodos de convivência, né? Que seriam mais flexíveis. E aí, quando eu falo de guarda compartilhada jurídica, a tomada de decisões é conjunta. Não quer dizer que você vai fazer uma divisão da criança, né? Divide a criança no meio, vai lá. Não é isso, gente. Tá? Então, assim, eu tenho aqui a questão da guarda compartilhada, né? Que vai ser a tomada de decisões conjunta. Qual, né, o tratamento de saúde que ele vai fazer, qual é o curso de línguas que ele vai cursar, se ele vai fazer intercâmbio ou se ele não vai, qual a religião que ele vai seguir, né? A questão da alimentação, a questão da escola, tá? Da formação. Então, na primeira vez que a guarda compartilhada é inserida no Código Civil, eu tenho uma guarda compartilhada jurídica, tá? É uma tomada de decisões conjunta, tem um lar de referência. O outro que não tem, né, essa custódia física do filho, teria uma flexibilidade na convivência, tudo levando em consideração a realidade desse casal, a realidade desses genitores. E aí, até aí, a coisa foi fluindo. Até que veio a segunda reforma. E aí, essa segunda reforma, gente, ela se deu em virtude de uma pressão que foi exercida nas casas legislativas. Um movimento do pai legal, pai participativo. Porque o pai, gente, ele falou o seguinte: olha, eu não quero ser pai que paga pensão alimentícia, né? Eu não quero ser o pai de fim de semana, que a gente só vai pro cinema, que a gente se diverte. Eu quero participar da sua vida, ativamente, né? Eu quero poder conviver com você, levar você no seu treino, né? Levar você no balé, fazer uma tarefa escolar com você, te deixar na escola, te buscar, dormir com você alguns dias. Então, assim, a forma de encarar a paternidade, ela mudou ao longo dos anos. Eu me lembro, gente, de algumas demandas quando eu era estagiária ainda, que o pai, gente, a guarda era da mãe mesmo. E aí o pai colocava aquele modelo padrão de visitas.
E aí o que, gente? Colocava-se aquele modelo padrão de visitas e o pai nem exercia aquilo ali. Hoje você tem decisões judiciais em que, se a mãe não permite que a criança vá para a visita, a mãe é multada. E já há quem defenda que quando o pai também não vai buscar no dia da visita, ele também seja multado. Para fazer com que ele tenha uma conscientização do papel dele. Porque, gente, quem sabe, quem já passou por isso, quem já viu isso de muito perto, quando o casal separa, gente, eu já vi casais se separarem e o pai não tá nem fora do Brasil. O pai paga a pensão, ele feliz da vida e ele não quer nem saber. E a mãe, ela é mãe full time. Então ela acompanha ali na escola, ela providencia o transporte escolar, né? Ela trabalha fora. No fim de semana, todo fim de semana tá com o filho, porque o pai não busca. Gente, essa mulher, como é que ela vai reconstruir a vida dela afetiva? Como é que ela vai conhecer alguém? Né? Então, vira um castigo, né? Por quê? Porque o poder familiar é dos pais, não é da mãe, né? Então, assim, é claro, gente, tem mães e mães também no Brasil, né? Tem mãe que também não quer nada fora do Brasil, né? Às vezes deixa a guarda com o próprio pai, né? Ou ela só tem aquele papel de ficar infernizando mesmo o meio de campo ali, a convivência. Mas o que acontece? A gente tem que estar atento a isso. Os pais querem ser mais participativos? Querem. Só que a gente tem que ter cuidado para não gerar uma competição. Ah, eu quero mostrar que eu sou mais pai, eu quero mostrar que eu sou mais mãe. E aí o quê? É uma briga, gente, de egos. E quem sai prejudicado? Porque a gente tira o foco do principal, que é o melhor interesse da criança ou do adolescente. Outro ponto que eu chamo a atenção nesse tipo de demanda, para decidir, para modificar o lado de referência, modificar a questão da guarda, tá? Qual é o ponto que eu chamo a atenção aqui? É que muitas vezes, gente, o trabalho que é desenvolvido pelo psicossocial forense, ele é um trabalho insuficiente. Eu digo isso por experiência própria, tá? Por demandas que eu acompanhei, principalmente nos casos que envolvem alienação parental. Tá? Por quê, gente? Porque a equipe multidisciplinar, ela tem que ter profissionais especializados em alienação parental. Não é qualquer um. Então tem que ter uma especialização para captar o nível ali, o que, gente, da toxicidade daquela relação. E muitas vezes, gente, sabe aquela coisa, né? Faz entrevista com o pai, faz entrevista com a mãe, faz entrevista com a criança, conhece os locais. Período de pandemia foi um filme de terror que o povo estava fazendo esse acompanhamento online, ou seja, perde-se muito da essência da realidade. E eu vejo, gente, muitas decisões, muitos pareceres e laudos do psicossocial forense furados. Situações extremamente abusivas, relacionamentos abusivos de mães com filhos, é doentio. E que o psicossocial diz, olha, eu não visualizei nada. Como não? Então, assim, o que eu chamo a atenção de vocês, enquanto futuros julgadores, é realmente ter atenção. Já que o juiz não se vincula à prova pericial, ele apenas tem que fundamentar a decisão, dizendo, né, por que ele acolhe, por que ele não acolhe. Isso é o que dispõe a nossa legislação. Então, assim, você não é obrigado a acolher, gente, aquilo que está lá no parecer do psicossocial forense. Você tem que analisar os demais elementos de prova no processo. Porque muitas vezes os elementos, as provas testemunhais, as provas orais, as provas documentais, elas dizem algo diametralmente oposto ao que está sendo falado o quê, gente? Ao que foi, por exemplo, dito aí na parte de, por exemplo, o quê, gente? Na parte do psicossocial forense. Então, é preciso ter esse cuidado, porque entendo eu particularmente que nós temos hoje uma equipe defasada, infelizmente, tá? Então, o que acontece? No início, o filho tinha um lado de referência e os dois tinham tomada de decisões conjunta. Depois que teve esse movimento, esse novo olhar em torno da paternidade, aí começou a questão de pais mais participativos. Eu quero participar, eu quero, né, não basta ser pai, tem que participar. Beleza. E aí veio a segunda alteração no Código Civil, dizendo que a guarda preferencial, gente, hoje realmente é a compartilhada. E mais, segundo a nossa jurisprudência, a guarda ela só não será compartilhada, percebam bem, a guarda só não será compartilhada quando um dos dois genitores disser expressamente eu não quero abrir mão, ou quando ficar comprovado judicialmente que um deles não tem condições de exercer essa guarda. Ou seja, ela hoje é a regra. Inclusive, eu vou colocar alguns julgados mais novos aqui pra vocês, que essa guarda compartilhada, gente, ela pode, inclusive, envolver casais que moram em cidades, municípios, estados ou países diferentes. Até porque hoje nós temos uma série de mecanismos de tecnologia, né? A gente tem essa questão de Zoom, a gente tem a questão da videoconferência, do FaceTime. Então, assim, eu posso estar participando da vida do meu filho mesmo que à distância. Então, hoje, realmente, a regra é a guarda compartilhada.
Tem alguns dispositivos do código que, para mim, eles são um pouco invasivos. Por exemplo, tem dispositivo no código que diz que o juiz pode impor a guarda compartilhada, se ele entender que ela seria a melhor solução. Só que assim, gente, a gente tem que lembrar que há casais e casais. Tem casais que não têm diálogo. Então, assim, você estabelecer uma guarda compartilhada, tá? Principalmente com alternância da custódia física, né? É você saber que aquele casal vai sempre bater a porta ali do seu cartório para resolver alguma picuinha. Porque eles não têm diálogo. Porque a relação problemática maior é entre eles. E eles, né, parecem não se preocupar com o que está acontecendo com o filho. Na verdade, externamente falando, parece que eles estão muito preocupados com os filhos, mas na verdade é uma briga de egos. Mais uma vez, é um término mal sucedido de uma relação que está se misturando com uma outra relação, que é a relação pais e filhos, que não tem nada a ver. Né? Então, essa segunda alteração, ela acabou dizendo que os filhos não é só tomada de decisões conjunta, é um pouco mais. Então, repito, não é só a tomada de decisões conjunta, é também a convivência mais ampla. E aí tem gente que começa a falar assim, Raquel, como a convivência também é compartilhada, a custódia física, tem que ficar uma semana com o outro. Aí começou a misturar. Tem juiz que faz isso, gente, tá? Ele deixa uma semana com o outro. E tem situações que isso dá certo. O casal tem diálogo, mora perto, ok. Gente, mas tem situações que não dá, gente. O povo não tem diálogo, o povo briga na hora que deixa o menino, na hora que busca o menino, toda vez. E é aquele monte de boletim de ocorrência no processo. Eu tenho um processo aqui, gente, que se eu mostrar pra vocês, um filme de terror. Sabe, assim, o casal totalmente imaturo, o casal problemático. E aí, gente, você fica assim, Brasil, né? Como é que faz? Porque o juiz impôs a guarda compartilhada por entender que ela é a regra do sistema, que ela é a melhor, mas ela não é a melhor para o caso concreto. O código me permite duas soluções, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, se eu vejo que não há diálogo, né, eu vejo, olha, gente, os dois têm condições de ter a guarda, né, mas eu vou ter que ver qual que tem mais condições, aquele que dificulta menos o contato do filho com o outro e dar a guarda para ele. Então, assim, essa questão, principalmente outra coisa, gente, quando envolve violência doméstica, né? Qual que é a minha preocupação também? É que muitas vezes, é claro, gente, não tô aqui desmerecendo, longe de mim, né? O papel da Lei Maria da Penha e as situações reais, até estatísticas, que a gente vive aí na atualidade. Deixa eu ver se meu microfone tá ok, gente, tá bem baixinha a bateria aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Há situações em que a Maria da Penha, ela é forjada. A mãe, né, ela cria uma situação de violência doméstica, ela busca o juízo criminal, ela pede as medidas protetivas e o juiz lá da parte da violência doméstica, ele já diz assim, ó, sem contato com os filhos. Só que assim, gente, não são relações diferentes? Será que a gente não tem um parente, né, pelo menos provisoriamente neutro, que vai poder pegar essas crianças e entregar pro pai ter convivência pelo menos com esses filhos? Porque assim, são relações diferentes. A relação conjugal, convivencial e a paterno-filial. Pode ser que o pai, gente, seja um cara extremamente agressivo com todo mundo. Ele agride né, a mulher, os filhos. Aí, ok. As medidas protetivas, elas podem ser utilizadas para separar o quê, gente? A mãe e os filhos desse ofensor. Só que o que eu vejo na prática, já peguei muitos casos em que a mãe, ela criou uma situação de violência doméstica, justamente para poder pedir a medida protetiva. Na dúvida, o juiz criminal manda afastar. Ele suspende as visitas. E aí, gente, nós vamos discutir isso depois lá na vara de família. E o tempo passa. Só que o conceito de tempo, gente, da criança e do adolescente, principalmente da criança, o conceito dela de tempo, temporal, é muito diverso. Ela não tem ainda essa ideia de tempo. Né? Muitas crianças até perguntam, hoje é que dia? É amanhã que eu vou ver meu pai? A criança não tem muito essa noção no início das semanas, dos dias da semana. Então, para ela, curtos intervalos longe da figura paterna ou materna, eles representam verdadeiros abismos. E muitas vezes a mulher, ela cria essa situação, gente, falsas acusações de crime, de abuso sexual de menor. E aí, na dúvida, o juízo criminal fala assim, na dúvida manda afastar, vamos investigar, e aí a investigação demora. Tem que ter aquela, né, a oitiva especializada da criança, né? É um tratamento totalmente, o que a gente fala que é o depoimento sem dano. E aí o que acontece, gente? O tempo vai passando, o pai, que muitas vezes, tá? Ele não fez nada, não teve realmente situação de abuso, mas até a gente chegar nessa conclusão, gente, ele já tá ali 1 ano e meio, 2 anos sem ver o filho, sem ver a filha. E aí como é que você vai restabelecer essa relação? Então assim, gente, tem vínculos que são realmente, são rompidos, são quebrados.
E isso é muito prejudicial, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, hoje eu tenho uma certa ressalva em relação a algumas condutas que são praticadas na vara de violência doméstica, né? Porque na dúvida já manda separar o ofensor de todo mundo, sem nem, né, separar as relações. E essa questão da demora na tramitação processual que compromete essa relação, né? Até a gente... Então, assim, gente, é claro, a gente tem que colocar a criança a salvo, né? Então, por que, por exemplo, gente, não fazer uma visita assistida com algum parente, da mãe, por exemplo? Uma visita que seja no conselho tutelar. Só ali minimamente para você ver seu filho, abraçar seu filho. Isso aí, gente, faz diferença, né? Então, é isso que a gente tem que pensar num caso concreto. Então, lembra, antes a guarda compartilhada era apenas jurídica, uma tomada de decisões conjunta. Agora, quando eu falo em guarda compartilhada, ela é física e jurídica. Raquel, como assim física? A gente deve ampliar os períodos de convivência. É normal, gente, que o pai, eu já vi muitos exemplos disso, o pai, eu pego na escola todos os dias e levo para o contraturno, levo para atividade, depois eu deixo na casa da mãe. E aí só dorme comigo de 15 em 15 dias, tá? E uma vez na semana. Já vi isso dar certo demais, né? A criança fica com o pai de 15 em 15 dias, né? Durante a semana tem um dia que ele pernoita, o pai pega na escola, leva pro futebol, dorme, tá? Então, assim, tudo vai depender do caso concreto. Como é a realidade, a questão de estar perto ou não estar. Tem que ser aqui, gente, uma preocupação operacional. Não adianta você pensar sabe assim, no melhor dos mundos e a realidade daquela família, né, daqueles membros, ser uma realidade totalmente distinta. Então, a nossa preocupação tem que ser, vai dar certo? Vamos fazer um período de teste aqui? Tem que ser operacional. Senão, eles vão voltar para o judiciário e vão pedir, né, outra prestação jurisdicional. Ok? Então, e aí, gente, tem aí juiz que faz a criança de segunda... Nessa primeira semana, eu tive uma decisão agora de um processo recente. Gente, um processo terrível, um problema, nossa, terrível entre os pais. Os pais não entram em consenso. É um nível de gente de briga que, assim, gosto nem de falar. E no final o juiz falou o seguinte: vou deixar a criança uma semana com o outro. E é um casal que briga quando pega a criança, quando deixa a criança, tudo, né? Ao menor sinal de alguma coisa que não tá saindo conforme foi estabelecido no papel, aí tem aquele monte de petição que é juntada no processo, a todo instante, pelo advogado de um, pelo advogado do outro. E aí no final o juiz diz assim: não, eu vou permitir que a guarda fique, né, 7 dias aqui com um, 7 dias com o outro. E aí alguns autores falam sobre o problema do filho mochileiro, né? É claro, o filho mochileiro é o quê, gente? O menino vive com a mochila, né? Pra cima e pra baixo. Né? Aí tem os livros, né? Fica na casa do pai. O ideal, gente, na guarda compartilhada, tava vendo até um texto de uma advogada, foi até minha professora, a professora Renata Malta Vilas Boas. Se vocês quiserem também, né, nas redes sociais, ela fala muito dessa questão da família. E ela diz que o ideal na guarda compartilhada é o casal, a criança, ela ter roupas, ela ter uma estrutura na casa de cada um. Pra não ficar essa briga, né? É claro, às vezes você quer usar uma roupa mais, né, uma roupa mais ajeitada pra uma festa, aí você se comunica, ó, manda aquela roupinha e tal, né, vai ter um aniversário, ou aquele brinquedo, mas o ideal é que a criança tenha estrutura nas duas casas. No caso de guarda compartilhada, com períodos de convivência equilibrados, tá? Como eu disse pra vocês, o melhor dos mundos não me parece ser essa questão do filho mochileiro, 7 dias aqui, 7 dias ali. Eu acho que isso aí, gente, na cabeça da criança, né, isso pode ser nocivo, mas também pode ser que ela se adapte, se isso é feito desde tenra idade, né? Então, é preciso que cada pai, né, cada genitor tenha a estrutura na sua casa. Estrutura que eu falo de roupa, de tudo, né? E aí, mas assim, gente, essa questão da alternância, alguns autores já criticaram essa segunda alteração da guarda compartilhada, professor Flávio Tartucci, professor Pablo Stolze, porque eles tentaram misturar a guarda compartilhada com a alternada. Então, é custódia, né? A gente vai compartilhar a parte jurídica e a parte tomada de decisões e a parte física também. Só que isso nem sempre dá certo. Isso nem sempre é positivo. A criança precisa de um lar de referência. Ela precisa criar raízes, né? Mas aí, como eu disse, né, gente? É um trabalho também a ser feito quando você pega os estudos do direito comparado, essas crianças que ficam, né, mochileiras, você vai ter crianças que vão... a forma como ela vai lidar com isso é uma forma tranquila. Tem crianças, quando os pais se separam, ela passa por um período de treva e depois ela fala que bom, né?
que bom, mamãe, que agora eu tenho 2 casas, agora eu tenho 2 famílias. Então tem criança que sabe administrar isso. Só que assim, tem crianças que vão sentir o impacto. E, né, alguns estudos mostram que essa questão da alternância, do filho mochileiro, ele acaba não tendo essa noção de enraizamento. Isso pode comprometer na formação dele, nas futuras relações afetivas. Então, o estudo comparado mostra isso. O Brasil, ele também há de ter as suas próprias conclusões, né? Estudos voltados para essa parte da guarda com alternância, né, dos domicílios. Então, na minha opinião, é uma questão operacional e uma questão também de você analisar o casal. O casal que está sendo ali, né, analisado em um determinado processo, certo? Então aí, ó, guarda de terceiros, que é tratada no ECA, né, a guarda estatutária. Então, ó, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida de maneira liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela, adoção, exceto no de adoção por estrangeiros, né? A questão da guarda, ela seria aqui uma etapa. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática, né? A gente pode ter uma guarda, gente, para uma situação, imagina, os pais, só tinha o registro em nome da mãe. A mãe teve Covid, Deus o livre, está entubada. Então, vamos dar uma guarda provisória para a avó, para ela representar, né? Para ela estar à frente do filho, do neto. Então, é possível também que eu tenha situações de guarda fora da adoção e fora da tutela, né? A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, isso é importante também, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, tá? Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do MP. Tem o 34 também, o poder público estimulará, por meio da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar, a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento, olha lá, acolhimento familiar, terá preferência a seu acolhimento institucional. Claro, né, gente? É preferível o acolhimento familiar do que ser acolhido em instituição. Observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida. Na hipótese desse parágrafo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento pode receber a criança ou adolescente mediante guarda, observados os outros artigos. A União também apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Poderão ser utilizados também recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora. Sempre, gente, é preferível o acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional, né? Que mais? A guarda pode ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado. A gente costuma dizer que quando se trata de guarda, a decisão, às vezes o pai fica assim, poxa, mas eu tô deixando a guarda aqui com a mãe, se depois eu pensar melhor e quiser essa guarda compartilhada, não tem problema, né? A guarda, ela sempre está atrelada àquela cláusula rebus sic stantibus. Então, se a gente tiver uma mudança, né, na situação, na realidade fática, ela pode ser alterada. Então, é uma coisa julgada atrelada à cláusula rebus sic stantibus. Se mudarem as circunstâncias, tá? E aí perceber-se que o melhor interesse da criança ou do adolescente, ele está sendo atendido com o outro genitor, então a gente pode promover aí uma demanda de, né, modificação de cláusula de guarda, né? Então, ó, falamos um pouquinho da guarda, né? Tanto a guarda prevista no Código Civil, a gente fica aí entre a guarda unilateral ou exclusiva e a guarda o quê, gente? Compartilhada ou conjunta. Lembrando que a redação do código não é das melhores, né? Quem vem dar uma costurada e melhorar um pouco a compreensão são os enunciados das jornadas de direito civil, que eu já coloquei aqui,
dizendo que essa guarda compartilhada, na sua versão nova, não quer dizer uma divisão matemática da criança, que eu tenho que ficar 3 dias com um, 3 dias com o outro, matematicamente, né? Com aquela justiça de Salomão ali, não. Né? Mas sim o que, gente? Tentar, na medida do possível, ampliar os períodos de convivência com ambos os núcleos familiares, no sentido de que o pai e a mãe possam acompanhar realmente a rotina do menor, né? Na escola, nas atividades extracurriculares, realmente na parte de convívio. Muito além de apenas um pernoite, ok? Volta. Então aqui, gente, coloquei essa guarda, tá? E aí temos aqui os dispositivos que vão explicar um pouco o que vem a ser essa guarda compartilhada. Aqui eu já coloquei os dispositivos, né, que é o 1583, tá? E o 1584, mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo.